Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem pelo mundo da brilhantina para falarmos de Grease. Grease é um dos grandes clássicos dos anos 70, na qual foi estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John e apresenta a história de amor de Danny e Sandy em meio aos problemas do ensino médio. Além disso, é um dos grandes musicais do cinema e possui uma trilha sonora simplesmente inesquecível e contagiante. Grease vai ser aquele filme que definitivamente deve ser conhecido por todos através de diversas gerações. E uma forma de fazer isso é justamente expandindo a franquia, criando um novo universo para Rydell, justamente para apresentá-los à nova geração. E foi isso que a série Grease Rise of the Pink Ladies fez. Rise of the Pink Ladies vai nos fazer voltar a Rydell dos anos 50, justamente para apresentar a história de Jane, que dessa vez é a nerd da escola que durante o verão vai se envolver com o atleta mais popular da sua escola. E apesar disso, apesar do atleta aceitar bem e não querer esconder esse romance, o romance deles vai acabar por conta de uma fofoca que vai afetar justamente a reputação de Jane. A partir disso, ela vai se unir com mais 3 garotas que são super diferentes, na qual elas 4 nunca seriam amigas em circunstâncias normais, e assim elas vão reivindicar os seus direitos na sua escola de ensino médio. Esse vai ser o início das Pink Ladies, que vai surgir mais ou menos uma geração antes da gangue que aparece no filme. E além da Jane, que vai se encontrar de fato em um novo campo e uma nova ambientação escolar, afinal de contas antes ela era nerd e retraída e agora ela vai ser o foco da atenção entre os seus colegas, nós também vamos ter compondo essa gangue de meninas justamente a Olivia, que é uma personagem de origem latina, porto-riquenha, na qual no ano anterior se envolveu num escândalo com o seu professor de literatura inglesa. A Nancy, que é uma menina bem fora do comum também, e por ser extremamente estranha, diferente, tenta ser não muito sentimental e ser dura e jogar as coisas na cara das pessoas, ela vai ser também bem engraçada. E além disso, nós vamos ter a Cynthia, que é uma das mais diferentes para o padrão da época. Afinal de contas, a Cynthia ela já vai trazer uma postura um pouco mais masculinizada e ela vai querer fazer parte dos T-Birds e não das Pink Ladies, pois os T-Birds eles já existiam nessa época. Lembrando que a série se passa nos anos 50, então a criação de uma gangue de meninas seria algo extremamente escandaloso para uma sociedade conservadora da época, o que também já era um problema, já era algo discutido em relação à delinquência juvenil, principalmente porque os T-Birds, a gangue do Danny, já existia também na escola. Então vai ser uma mensagem, vai trazer realmente, a série traz a ambientação dos anos 50, na qual a ideia de gangue é mal vista, na qual o rock and roll vai ser mal visto, o rock and roll vai ser considerado justamente um caminho para o crime, para as bebidas, e a ideia é justamente você ser uma pessoa extremamente recatada. No caso, enquanto os homens fazem matérias esportivas na escola, as mulheres vão aprender a ser donas de casa, vão fazer matérias como costura, aprender a cozinhar, aprender a usar máquina de lavar, esse tipo de coisa. A série ela vai trazer o clima do filme clássico, só que com uma visão mais atual, justamente focando nas questões sociais, nas críticas sociais que acontecem na época. Então, por exemplo, a gente vai ter uma representatividade muito maior no corpo estudantil da Rydell. Ao mesmo tempo, as personagens femininas elas vão ser muito mais empoderadas, apesar de que as Pink Ladies no original elas já eram realmente muito representativas ali. Então não vai ter tanta diferença assim em relação ao filme original. Além disso, os personagens eles vão possuir muito mais camadas. Os T-Birds, por exemplo, eles vão ser uma gangue de amigos que cresceram juntos, mas que não tem nada a ver com crime, e sim o fato de que eles têm uma origem humilde, um deles tem uma origem latina, então vai de fato representar todo o preconceito. Afinal de contas, pessoas de origem latina, eles não teriam lugar em círculos sociais mais altos naquela época. Outros vão precisar trabalhar desde cedo, vão precisar ser os chefes da família justamente porque perderam pais, seja porque morreu ou o pai simplesmente foi embora, abandonou a família. E também tem a questão de traumas de guerra. Então, assim, os T-Birds, eles vêm com uma profundidade muito legal também, Uma profundidade essa que não foi tão explorado no original. Então, diante de uma sociedade conservadora e adultos autoritários, esses jovens vêm com a intenção justamente de tomar as rédeas das suas próprias vidas diante dos seus responsáveis, sejam eles os pais ou até mesmo os professores, ou então um diretor de escola extremamente banana que não faz absolutamente nada.
E isso serve para todos os estudantes da Rydell, até mesmo aquela galera mais desagradável, que são os populares, que menosprezam os outros que não fazem parte do seu círculo social. Eles vão ter uma profundidade muito maior aqui na série. Na verdade, eles também vão carregar traumas relacionados aos pais, aos pesos de serem filhos de pessoas importantes, ou até mesmo ao peso de ser uma mulher que se envolveu romanticamente com um homem sendo mais nova numa sociedade conservadora. Então é muito legal ver essa problemática entre esses personagens. Mas nós ainda estamos falando do ensino médio e por mais que esses personagens populares sejam humanizados, eles ainda vão ser desagradáveis aos olhos dos nossos protagonistas. Mas apesar das críticas sociais bem sérias que a série vai apresentar, ela também possui um humor muito natural, que flui de uma forma muito gostosa de assistir, justamente vai conquistar o público, tanto por conta das cenas que vão ser cômicas ou por personagens que, por ter uma personalidade excêntrica, acabam sendo mais engraçados. Então, a qualquer momento da série, você vai se pegar a rir, sem nem sentir que você estava sorrindo, porque realmente acaba se tornando, acaba fazendo com que a história seja mais leve. Por exemplo, uma das cenas em que os T-Birds, que tem essa pegada de serem durões, eles se abrem emocionalmente entre eles começam a chorar e aí começa a dar desculpa que alguém tá cortando cebola perto ou coisa do tipo, é uma das cenas mais cômicas. Mas além do cenário ser justamente a Rydell High, a gente ainda vai ter outras referências relacionadas ao filme clássico que vão nos deixar extremamente felizes. Como, por exemplo, a diretora Maggie no filme, ela aparece aqui na série, só que ela ainda não é a diretora, e sim a assistente do diretor. E na verdade é ela que resolve todos os problemas e é uma personagem bem interessante que vai aprender a se impor também. Além disso, nós teremos a participação da Rizzle, já que Betty Rizzle aparece como criança e é a irmã mais nova de um dos membros do T-Birds. E ela vai fazer amizade justamente com a French, que vai ser a irmã mais nova da Jane, a protagonista da série. Então a gente tem aí justamente todas as características em relação, toda a essência de Grease, a referência com os personagens, acaba sendo uma homenagem muito legal. Além disso, quem vai aparecer também é o Johnny Paixão, o famoso DJ mencionado lá no filme. E é muito legal porque os personagens vão tentar convidá-lo para participar do baile da escola e quando eles chegam lá na estação de rádio do Johnny, ele tá tocando nada mais nada menos do que o Elvis. Na verdade, a primeira música do Elvis Presley que foi ao ar, que deu a ele todo o reconhecimento e o início da sua fama, o início da sua carreira, foi tocado aí na série. Então também é uma ótima referência histórica em relação ao cenário, ao contexto em que essa história se passa. E sim, nós temos o baile de inverno que vai acabar com muita confusão, mas ao mesmo tempo vai iniciar a moda de uma dança coreografada, que é o estilo de dança que aparece também na cena do baile lá no Grease clássico. Além disso, essa primeira temporada, apesar de tantos encontros e desencontros, apesar dessa concorrência em relação ao Grêmio estudantil, a essa rixa entre as gangues e os populares, a série, a primeira temporada, vai justamente terminar da forma que Grease termina, com um racha que vai realmente romper os padrões sociais da época, até mesmo as leis, as regras que existem dentro de um racha, por mais ilegal que fosse, e justamente um parque de diversões, na qual a cena final traz uma referência extremamente importante, deixando o gancho para uma próxima temporada e faz com que a gente queira que essa temporada chegue o mais rápido possível. A produção vai trazer uma ambientação extremamente legal que está super relacionada ao Grease clássico, mas tem uma coisa dentro das características aí dessa produção que eu particularmente não gostei muito, que são justamente as músicas. As músicas em si, elas são extremamente pertinentes dentro da narrativa, dentro das cenas em que ela compõe, e também elas possuem uma mensagem extremamente importante ali para os personagens, assim como as músicas do original também possuem. Mas elas possuem um ritmo um pouco mais diferente, um ritmo que tenta trazer um equilíbrio entre a música, o estilo dos anos 50 e também uma pegada mais pop, mais atual. Então essas músicas, elas não me prenderam tanto. Eu acho que as músicas do Grease clássico, elas são muito mais atrativas, muito mais dançantes, muito mais cantantes do que as músicas atuais. Mas isso é uma opinião nostálgica, uma opinião saudosista, né? Então, assim, a ideia da série era justamente atrair novos fãs. E isso ela vai fazer com excelência, principalmente em relação às músicas, que ela vai de fato conseguir trazer esse equilíbrio entre o retrô
e o moderno. Grease, Rise of the Pink Ladies é uma série super legal e que vale muito a pena, na qual um dos momentos mais emocionantes e mais esperados para o público é justamente quando essa gangue feminina é criada, e não só criada, mas de fato a jaqueta aparece e elas vestem essa famosa jaqueta rosa do filme. Então é extremamente simbólico. Só não vá esperando de fato um filme que foi produzido nos anos 70, como o original com John Travolta e Olivia Newton-John. Aqui a gente vai ter todo o clima, todo o cenário dos anos 50, mas com uma visão um pouco mais atual, trazendo personagens bem mais profundos, com camadas, com problemáticas maiores. Então sim, nós teremos novos personagens, não vão ser todos os clássicos que vão aparecer, novos problemas, novos desafios, mas sim, a série é extremamente bem desenvolvida, muito bem produzida historicamente falando. Além disso, os personagens são carismáticos e ela vai possuir uma sensação extremamente nostálgica. E sim, Rydell continua lá. E vocês, já assistiram Grease e Rise of the Pink Ladies? Curtiram? Qual foi o seu momento favorito dessa primeira temporada? E o que vocês esperam para uma próxima temporada? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!